Uma alegria e uma gratidão, né, a Deus chegar até você, quarta-feira. Hoje é dia da exaltação da Santa Cruz. O Padre, hoje nós sempre temos que ir na missa, né? Mas hoje é recomendado que se vá à missa, não é? Sim, é uma festa litúrgica, né? Tem esse caráter de festa, né? E é importante, sim. E mesmo para nós que estamos em Quaresma, a contemplação do mistério da cruz é sempre um incentivo, né? Porque, poxa vida, às vezes eu penso assim, nossa, mas eu tenho que fazer penitência. Olha o que Cristo fez por você. Então, né? Então a consciência da cruz desperta isso em nós. Então é importante. Então vamos olhar para a cruz de Cristo. Olha, hoje, né, além de você ir à Santa Missa, nós vamos ter aqui na comunidade, a partir das 3 horas da tarde, a oração das Mil Misericórdias, Padre. É um super rosário, né, onde nós vamos ali meditando a paixão de Jesus e rezando, né? É um super terço da misericórdia. Então, quero convidar você já, tá bom? A estar aqui na capela da comunidade, especialmente você que mora aqui em Bebedouro. 3 horas da tarde, oração das Mil Misericórdias, porque foi nesse dia que Jesus ensinou Santa Faustina a rezar o terço da misericórdia. Isso é muito significativo, né? E ela é santa inspiradora da nossa comunidade, esse terço faz parte da espiritualidade da nossa comunidade. Então, no dia 14 de setembro, nós rezamos Mil Misericórdias. Então, vem para cá, vem para a capela rezar. E depois, às 6h15, nós vamos ter a Santa Missa aqui. Então, a gente já vai juntando, unindo as duas coisas. Vamos rezar Mil Misericórdias até por volta das 5 e pouquinho. Aí você já fica aqui na capela, já continua aí a sua oração. E às 6h15, então, a Santa Missa. Se você não puder rezar aqui as Mil Misericórdias, é só entrar em contato pelo 991216148 e a gente manda as informações para você. Tudo isso é o que vai permear esse dia da nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo, que nós vamos iniciando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre, hoje o senhor vai falar para nós sobre a palavra de Deus e a preguiça e o que Deus diz sobre o trabalho. Pois é. Vamos começar pelo final, né? A última questão foi até o que a gente já dizia no finalzinho do dia de ontem, porque o trabalho, a própria palavra trabalho vem para nós carregada assim de algo negativo. Por quê? Trabalho vem de tripalium, que é uma espécie de canga, sabe? 3 paus, tripalium, 3 paus. E isso era colocado sobre os ombros dos escravos. Então o que é o tripalium? É um castigo. E mesmo na cultura, né, judaico-cristã, o trabalho entra na história da humanidade como um castigo de Deus, pela desobediência de Adão. Então Deus diz, a partir de agora você vai trabalhar a terra para que possa comer o fruto dela com o suor do teu rosto. Então o trabalho é uma das realidades que entra na humanidade depois do pecado. As dores do parto, né, o envelhecimento, tudo isso vem como consequência do pecado original. Então, nesse sentido, se enxerga muito o trabalho como algo negativo, ele é castigo. Só que essa não é a única visão de trabalho. Isso é fruto de uma cultura, né, mas não é a única. Existe também uma cultura grega que nos traz a palavra poiesis, né? Trabalho em grego é poiesis. O que é poiesis? É fazer com as mãos. É o trabalho também, né? Eu me realizar naquilo que eu faço. Então, se a gente pudesse traduzir melhor a palavra, seria essa. Então, nesse sentido, é positivo. Então, é o pintor que se reconhece no seu quadro, né, na sua obra. É o escultor que deixa a sua marca, né, suas características naquilo que ele esculpiu. Então, isso é poiesis. É eu me realizar naquilo que eu faço. Então, nesse sentido, a gente pode enxergar o trabalho das duas maneiras. Sim, a gente precisa enxergar aquilo que a revelação nos trouxe, que não estava no projeto original de Deus, mas ele entra como uma correção para o pecado. Então, o trabalho não necessariamente é só castigo, mas ele é um corretivo. Então, aqui faz parte da pedagogia de Deus, né? Nos corrigir pelo trabalho. Mas tem esse outro sentido mais positivo, né, mais próprio da cultura dos gregos, mas de realização. Eu me vejo naquilo que eu faço, eu me sinto bem fazendo. Então isso é trabalho. E aí, a partir disso, a gente vai agora sim para alguns textos bíblicos que falam contra a preguiça ou, entre outras palavras, a favor do trabalho. Para a gente também não achar que na palavra de Deus o trabalho é só
o negativo. Então, o primeiro aqui é o texto de Gálatas, Gálatas 5, quando Paulo nos lembra que nós fomos criados para a liberdade. Entretanto, diz São Paulo, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Então, trabalhar pelo outro, né? Pela caridade, fazer o esforço de se submeter às necessidades do outro, né? Colocar-se a serviço. Toda lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Então aí São Paulo, né, nos advertindo para que a gente trabalhe pelo outro, né, não só por si mesmo, mas também trabalhe pelo outro para vencer a preguiça. E aí, esse livro aqui traz uma recomendação muito interessante e é coisa que a gente já vem dizendo aqui há muito tempo, né, só para confirmar. Olha, os grandes males se vencem com os pequenos, mas constantes remédios. Então são aquelas doses homeopáticas que você toma todos os dias. A historinha da tartaruga, do coelho e da avestruz, né? A tartaruga vai ali sem pressa e sem pausa. Então, pequenas coisas, mas constantes, né? Não pare. Então, cada pessoa prepare um elenco das atividades diárias classificadas pela sua importância. Olha lá, a hora de levantar, a higiene pessoal, momento de oração do dia, empenho no trabalho, participação na comunidade, diálogo em família, visita aos doentes, acolhimento dos pobres, hora de dormir. Calcule o tempo para cada atividade e estabeleça a importância que cada uma tem. E, recomendação, alegrai-vos sempre no Senhor, né? São Paulo vai dizer, faça o que tiver que fazer, cumpra o seu dever, mas sempre com alegria. Então não vá fazer murmurando, não vá fazer se arrastando. Então fazer as coisas com alegria, mesmo que isso nos custe. Então a recomendação da palavra de Deus agora é essa, sempre com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. E por fim, a palavra de Romanos, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabíeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que nós fomos batizados? Portanto, pelo batismo fomos sepultados com Cristo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então nós estamos morrendo para a nossa preguiça para ressuscitar novas criaturas com Cristo. Então essa é a palavra de Deus nos orientando aí no combate à preguiça, né? A exigência de servir o outro, de estar aberto ao trabalho não só por si, mas também pelo outro, e a abertura a Deus que nos ressuscita em Cristo. Importante a gente pensar nesse sentido positivo, porque o trabalho dá trabalho, né? Às vezes a gente encontra a pessoa assim, um dia eu estava conversando com uma pessoa, né? Oh, aí vai daqui, dali, né? Ela falava assim, a gente tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Como que se trabalhar fosse ruim. Exato. E como se a nossa vida tinha que ser uma eterna preguiça, né? Então eu senti ali como a pessoa dizendo, a gente tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Mas o trabalho traz pra gente, né, a realização pessoal, traz o bem para nós, traz o bem para o outro, a gente cresce, a gente se mantém, porque é pelo nosso trabalho, que é o fruto, né, o salário daquilo que a gente fez. Exato. Todo trabalhador é digno do seu salário, a palavra de Deus também diz isso, Exato. né? Então assim, é o sustento para minha casa, para minha família. Então, como é que eu vou achar ruim, ou ter preguiça de trabalhar, se Deus me dá isso até para eu me exercitar, para eu me santificar? Eu lembrei que acho que foi esse ano, eu acho, na novena de São José, a gente viu esse sentido, que a gente se santifica através do nosso trabalho. Então, até isso, o trabalho nos ajuda, Padre. E até para corrigir um pouquinho, porque, de fato, lá no Gênesis, o trabalho entra como castigo por causa do pecado. Mas o próprio Deus, no seu plano de amor, ele se encarna filho de um operário. Sim. Para santificar o trabalho. Então, o próprio Filho de Deus, né, Jesus, verbo encarnado, ele se dignou trabalhar, né, para santificar o trabalho. Então, se Jesus pôs a mão na massa, né,
É para santificar o trabalho, os nossos afazeres, né? Então Jesus, filho de um operário, santificou o trabalho, para que ele não fosse mais visto como castigo, mas ele é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Então a palavra de Deus traz essa realidade de revelar o trabalho como um castigo pelo pecado, mas se a gente vai lá para o Evangelho, Novo Testamento, a gente vê Jesus santificando o trabalho com as próprias mãos. Então o filho do carpinteiro, né, como ele é chamado, não é este o filho de José, o carpinteiro? Então o filho do carpinteiro santificou o trabalho para nos dar essa bênção de trabalhar. Isso. Então, tudo isso a gente vai vendo aí, né? Com a palavra de Deus. Tem um outro texto bíblico que diz que Jesus fala: o meu pai trabalha e eu também trabalho. Exato. Né? No Evangelho de João, meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. Isso. Até porque existe essa noção, né? Na filosofia existe uma corrente chamada deísmo, que eles entendem que Deus é um ser sobrenatural, superior, que criou tudo que existe, mas deixou as coisas à sua própria lei. Como um relojoeiro que cria o relógio, dá corda e deixa o relógio trabalhando sozinho. A visão cristã não é essa, até iluminados por essa palavra aí do Evangelho de São João. Deus cria e sustenta a criação. Então, por isso Jesus diz, meu pai trabalha sempre, porque a criação não é um ato que está isolado lá no passado. Agora nós estamos aqui porque Deus está pensando em nós. Ele nos criou e está nos sustentando no nosso ser. Claro que é uma coisa absurda, mas se Deus pudesse dormir, ao acordar teria que fazer tudo de novo, porque tudo desapareceria. Estamos aqui, você está aí, porque Deus agora está pensando em nós, está nos sustentando. Então meu pai trabalha sempre. Olha aí, para dizer, trabalho não é ruim, é bênção. E nós, ao trabalharmos, estamos colaborando com Deus no projeto da criação. É uma coparticipação no ato criador. Isso. Então, tudo isso vai trazendo uma luz para nós, né? Nos fazendo entender todo esse significado do trabalho, né? Que vai também aí expulsando a preguiça, né, Padre? Exato. É um jeito prático, né, de dizer que a preguiça não tem vez na sua vida. Então vamos seguindo com coragem. Quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho, né? E nesse dia, agradecer a Deus. Se você está trabalhando, agradece a Deus pelo seu trabalho. Você tem reclamado do seu trabalho, tem murmurado, né? Tem ido para trabalhar, assim, sem agradecer, tem ido para trabalhar assim com aquele coração pesado, empurrado, obrigado. Se você está vivendo esse relacionamento, né, com o seu trabalho, quero convidar você agora a agradecer a Jesus. Agradecer a Deus pelo seu trabalho. É a oportunidade que Ele dá para mim, que Ele dá para você, de nós termos o sustento da nossa casa, da nossa família. Então, agradece. Até porque muitas pessoas gostariam, estão precisando trabalhar e não têm a oportunidade que nós temos. Então agradeça agora pelo seu trabalho. Agradeça pela oportunidade que Ele te dá. Agradeça pelas pessoas que trabalham com você. Agradeça pelo teu coordenador, gerente, patrão. Agradece. Fala obrigada, Senhor. Obrigada porque essa é a forma que o Senhor me oferece também para eu poder trabalhar, para eu poder crescer, ganhar, Senhor, o sustento para minha casa e para minha família. Se você que está rezando com a gente agora, se você está desempregado, e você tem vivido essa situação de preguiça, não exatamente porque você, né, foi buscando, mas porque você está aí, está batendo de porta em porta, ainda não conseguiu um trabalho. Isso foi criando em você uma tristeza, um desânimo, uma baixa autoestima, que foi se transformando numa preguiça em decorrência de tudo isso. Quero convidar você a pedir a graça hoje, para esse dia da Quaresma, a graça de um emprego por intercessão de São José, operário, por intercessão da Virgem Maria, por intercessão de São Miguel. Peça, faz esse pedido agora, e nós aqui, eu, o Padre, nós vamos aqui intercedendo por você, dizendo, Senhor, esse pedido que esses irmãos estão fazendo, de conquistar um lugar no mercado de trabalho, de conquistar um trabalho, você que vai fazer uma entrevista, Senhor, nós te pedimos, dai a esses nossos irmãos
tranquilidade, sabedoria para fazer essa entrevista, participar desse processo seletivo, Senhor. Dando a graça de todos aqueles que estão desempregados conseguir um trabalho para levar para sua casa o sustento. Senhor Jesus, por intercessão do teu santo arcanjo Miguel, nesta quaresma queremos pedir a graça de santificar o nosso trabalho. Ainda que não seja um trabalho formal, um trabalho remunerado, com carteira de trabalho, mas queremos pedir a graça de santificar o nosso afazer. Se nós estamos, mesmo que em casa, que tenhamos um tempo de ócio criativo, pensamento, o trabalho intelectual, qualquer tipo de afazer, dá-nos a graça de santificá-lo pela nossa consciência de que trabalho é bênção. E queremos também terminar este momento de oração recitando as palavras com o salmista, Salmo 126, se não me falha a memória. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalham seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada ou à noite e retardar o seu repouso para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Dai-nos, Senhor, esta graça de sabermos que somos amados, que nós somos queridos e que por isso mesmo o trabalho é uma bênção. Dá-nos, Senhor, a graça que pedimos nesta quaresma de vencer a preguiça, a ociosidade improdutiva e todo tipo de mal que se aloja em nosso coração. Amém. Amém. Vamos rezar nessa intenção hoje, com esse salmo, com tudo aquilo que o Senhor foi colocando na oração, rezar agora essas orações da quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos.
rogai-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando: Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Queremos lembrar que hoje, então, dia da exaltação da Santa Cruz, é dia de ir na missa. Deixa de preguiça. Vai pra missa. Olha aí, lá na sua paróquia tem, né, padre? Hoje, ou não? Não, hoje dia 14 Dia não. 14 não, lá não, no santuário não, tá bom? Mas aqui em Bebedouro nós temos, viu? Inclusive nós vamos rezar 3 horas da tarde as Mil Misericórdias e depois a Santa Missa às 6h15. Toda quarta-feira tem missa aqui na comunidade, 6h15 com bênção da água e bênção dos objetos. E a providência de Deus ajudou que nesse dia das Mil Misericórdias, dia da exaltação da Santa Cruz, nós teremos missa. Então vem rezar 3 horas, as Mil Misericórdias, já fica para a missa às 6h15, tá bom? Porque hoje aí é dia de ir na missa. Padre, amanhã nós vamos entrar na terapia. Sim. Que bom, né? Amanhã nós vamos entrar na terapia e a terapia para a preguiça, eu já vou dizer, tá bom? Não vou deixar. É a solidariedade. Então amanhã o padre vai falar sobre isso, sobre solidariedade, o que é ser solidário, qual é a raiz da solidariedade, porque ela vai nos ajudar, então, a combater a doença da preguiça. E é interessante que alguém deve estar se perguntando, nossa, mas o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Exatamente por isso que a gente trouxe esse tema, né, como o primeiro passo da terapia contra a preguiça como doença espiritual. Então amanhã não perde. Então amanhã nós vamos nos encontrando. Curte, compartilhe. Tem um minuto heróico, todo mundo sabe que todo mundo acho que já decorou, padre. Já sabe o que é. Já sabe o que é. É o despertador, ou logo cedo para acordar, ou à noite para dormir, e não dialoga com a preguiça. Não dá lado para ela, né, padre? Exato. Ela é ardilosa, ela vai sair ganhando. Então não dialoga com a preguiça, tá certo? Então tá bom, amanhã a gente se encontra e nós vamos pedindo então a bênção de Deus sobre cada um e sobre todos nós. Que nesta festa da exaltação da Santa Cruz, ela brilhe sobre todos nós, né? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E seja também o nosso escudo contra todo pecado, contra toda ação demoníaca, contra a tentação. Que o Senhor Jesus, pelo poder da sua cruz, possa nos abençoar, nos deixar firmes nessa caminhada. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós estamos invocando São Miguel como o príncipe, né, dos exércitos do Senhor. Então, nós queremos rezar hoje mais uma vez. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós.